Agora sim, vem para a cena Vinícius, já se posicionando aqui para entrar ao vivo com a gente. Esta que aparece na sua tela é a Cláudia, tá? Eu contei tudo ontem, mas eu vou resumir. A Cláudia foi espancada, a Cláudia teve o lábio inferior arrancado com uma mordida. E por causa de tudo isso que ela passou, o principal suspeito, no caso acusado, foi a júri popular. Deveria ter ido à júri popular hoje e esse júri popular foi cancelado. Vinícius Mecenas. O assunto ficou muito sério lá em Propriá. A gente teve pessoas passando mal. A gente teve uma confusão que envergonha, inclusive, a nossa área jurídica, né? Em pleno julgamento, acontecer tanta coisa. Conta pra gente, por favor, Vinícius, o que a gente tem de oficial, quem foi que passou mal, por que existiu esse cancelamento de um júri tão importante. É com você. Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, exatamente, eu já acompanho o caso Cláudia desde o início, né? Desde quando, infelizmente, essa mulher, ela fez parte aí dos nossos números, dos nossos percentuais em relação à violência doméstica. E toda mulher que é vítima de uma situação como essa, né, que o homem, que normalmente é o ex-companheiro, ele é preso e posteriormente vai, né, a um júri popular, a um julgamento, a expectativa é grande para que a justiça de fato seja feita, para que ela se sinta um pouco mais em paz, mais tranquila, o que infelizmente não aconteceu neste julgamento que aconteceria, portanto, hoje, nesse júri popular que aconteceria na comarca de Propriá, que fica aí a quase 100 quilômetros da capital Aracaju, em relação a este homem que estaria sendo condenado ou absorvido nesse julgamento popular pela violência doméstica, como você bem destacou, ele foi responsável por arrancar, né, o lábio desta mulher. Então, assim, houve uma confusão dentro das dependências, portanto, desta comarca e eu vou explicar, portanto, a partir de agora. O motivo do cancelamento se deu após algumas denúncias chegarem à unidade do judiciário lá da cidade de Propriá em relação a alguma interferência externa do processo. E aí eu passo para a parte sobre o causador dessa possível interferência, né? Foi um líder religioso que manteve contato com os jurados na tentativa de direcionar o resultado do julgamento, o que levou, claro, a justiça a suspender, portanto, o júri popular. Há indícios de que ele estava, né, fazendo, portanto, estimulando que as vítimas, né, absorvessem, portanto, o réu, uma vez que o líder religioso poderia ter uma relação com esse réu. Uma relação de amizade aí a longa data. Então, a partir disso, o juiz determinou o que eles chamam de desaforamento, que é um instituto de direito processual penal, né, que consiste na transferência do julgamento de um júri popular, como é o caso Cláudia, do tribunal do júri de lá de Propriá aqui para Aracaju. Então, portanto, vai caber ao Ministério Público, né, acatar, portanto, a essa solicitação. Então, após esse resultado do desaforamento desse julgamento, desse júri popular, houve de fato essa confusão envolvendo familiares do réu em relação à vítima, que viu toda aquela situação em que estava, portanto, envolvida, ela passou mal, precisou ser socorrida para uma unidade hospitalar para passar por alguns atendimentos médicos lá mesmo na cidade de Propriá e a partir daí ela foi direcionada para casa e o julgamento foi, portanto, suspenso. A Cláudia, inclusive, poucos instantes, mandou um vídeo para a gente, falando a versão dela, o que tudo aconteceu, né, pelo que ela passou dentro da comarca, lá no município de Propriá e também deixou expectativas para o próximo julgamento, que ainda não tem data. Vamos ouvi-la. Hoje foi um dia difícil, um dia do meu julgamento. Esperava um final diferente, mas teve que ser cancelado por interferência de um líder religioso, conhecido do réu, sobre contato com os jurados. Após o cancelamento, pessoas conhecidas do réu
usou palavras de baixo calão contra mim. Passei mal, fui socorrida, agora estou em casa, mas não 100%. Quero agradecer as pessoas, né, que estavam preocupadas comigo, pelas palavras de carinho, a todos, né, que me apoiaram, que estão me apoiando nessa luta, né, que não é fácil, mas Deus, Ele está no comando de tudo. Então, eu vou ficar firme, vou ficar bem. E é isso. A gente, inclusive, percebe que ela está tão abalada ao ponto de não conseguir nem verbalizar, né, o que precisava. Ela precisou, portanto, redigir uma espécie de carta e, a partir daí, ela verbalizou o que já havia, portanto, escrito. A gente espera que ela tenha uma boa recuperação. E, a partir daí, a gente procurou saber quais seriam as consequências legais de uma possível interferência externa processual em um julgamento tão importante como esse, que é o de violência doméstica. E o que é que o Código Penal diz? Né, que o crime de coação no curso do processo, que é o artigo 344, né, que usar violência ou grave ameaça a fim de favorecer o interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo judicial. A pena é de 1 a 4 anos, além de multa com a correspondente violência. A pessoa também pode responder pelo crime de corrupção de testemunha, de jurado ou perito, né? Quando ele oferece, portanto, a vantagem para que alguém minta, se omita ou decida de forma parcial. Neste crime, a pessoa pode pegar uma pena aí de 3 a 4 anos e multa. Ou desacato ou desobediência, que é quando ele desrespeita a ordem do juiz. Ele pode pegar, portanto, aí 15 dias a 6 meses, né, por desobediência de detenção, ou 6 meses a 2 anos por desacato. Ou, se fosse o caso, uma possível prisão em flagrante durante a sessão, quando alguém tenta tumultuar, né, ou fazer algum tipo de confusão enquanto acontece, portanto, o julgamento. O que não aconteceu, mas se fosse uma possibilidade, ele poderia, portanto, responder a essa outra prática criminosa. Bom, o julgamento, o júri popular, foi suspenso, portanto, ainda não há uma data definida e, através de nota, o Tribunal de Justiça aqui de Sergipe, né, disse que o juiz suspendeu o júri por suposta quebra de imparcialidade dos jurados. Com isso, o Ministério Público vai ingressar um pedido do desaforamento, como eu já havia dito, tirar o julgamento lá da comarca de Propriá, trazer, portanto, para Aracaju, para que o júri seja realizado aqui na capital sergipana. A gente acompanha, portanto, todos esses desdobramentos. Como eu disse, eu já acompanho o caso Cláudia desde o início e a gente não tem dúvidas que vai aguardar, portanto, esse desfecho para que traga um pouco mais de alento, né, de tranquilidade, principalmente para quem foi a vítima de todo esse crime, toda essa prática criminosa que foi a violência doméstica. Né, Mariana? Vinícius, eu te agradeço pelas informações e quero falar um pouquinho em relação a esse caso que, como o Vinícius disse, né, nós estamos acompanhando desde o começo, isso tem mais de 1 ano e meio. Primeiro, eu quero parabenizar, viu, Neto, Marcelo, Beca, essa história que teve um desdobramento, que teria um desdobramento hoje, infelizmente precisou ser cancelado. E com isso eu quero parabenizar o juiz. Não é fácil, né, para alguém cancelar um julgamento tão esperado, um julgamento em que todo o estado de Sergipe está esperando por um desfecho. Mas com coragem e com muita bravura mesmo, esse juiz fez o que tinha que ser feito, que era o cancelamento diante de uma suspeita tão grave. De acordo, eu vou ler inclusive para vocês, a nota do Tribunal de Justiça diz o seguinte: o juiz suspendeu o júri por suposta quebra de imparcialidade dos jurados. Com isso, o Ministério Público vai ingressar com um pedido de desaforamento ao TJSE para que o júri seja realizado em outra comarca. Ou seja, esse julgamento pode acontecer inclusive aqui em Aracaju e não mais
impropriar justamente por essa suspeita de imparcialidade. E como o Vinícius trouxe para a gente, a informação extraoficial, porque não é uma informação repassada oficialmente, a suspeita de que justamente um líder religioso estaria interferindo, estaria em contato com esses jurados, com algum tipo de interesse, possivelmente aí, em mudar a versão dos fatos, em trazer uma outra ótica para esses jurados, que não a versão contada pela Cláudia, do espancamento, do enforcamento e também por ter tido o lábio arrancado com uma mordida.